Essa oração é para você que está cansado de tentar e sentir que a vida não anda. Você se esforça, faz o que pode, mas o dinheiro não vem como deveria. As oportunidades parecem travadas e lá no fundo existe um sentimento estranho, como se algo maior estivesse para acontecer, mas nunca chega. E isso começa a pesar. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre sentir que a sua vida está parada, enquanto você sabe que poderia estar vivendo muito mais. E o mais difícil é que dentro de você existe uma certeza silenciosa, uma voz que diz: não desiste agora, tem algo vindo. Mas o tempo passa, e a dúvida tenta crescer junto. Respira fundo agora. Se essa oração chegou até você, não foi por acaso. Existe algo se alinhando, mesmo que você ainda não consiga ver. E se você sente que esse sentimento ecoa dentro de você, comente aqui abaixo que você sente que tudo vai dar certo. Agora fica comigo, porque isso é importante. Você não chegou até aqui por acaso, nem por coincidência. Existe um cansaço que você carrega, que ninguém vê. Preocupações que você não fala, medos que você guarda. E mesmo assim, você continua. Mas existe algo que precisa ser entendido agora. A escassez que você está vivendo não define quem você é. Ela é só uma fase, uma travessia, porque dentro de você já existe a capacidade de viver mais. O problema não é falta de valor, não é falta de esforço. É como se algo ainda estivesse desalinhado, esperando o momento certo para se abrir. E esse momento começa agora. Então, por um instante, silencia o medo e permite que algo novo comece a tomar espaço dentro de você. Agora, presta atenção nisso. Existe uma diferença silenciosa entre quem vive travado e quem começa a prosperar. Não é sorte, não é acaso, é alinhamento. Por muito tempo, você foi ensinado a duvidar, a pensar pequeno, a aceitar menos do que merece. E isso foi criando bloqueios invisíveis, pensamentos que limitam, crenças que travam, medos que paralisam. E sem perceber, você começou a andar com o freio puxado. Quer crescer, mas algo segura. Quer avançar, mas algo pesa. Só que agora, isso começa a mudar. Porque o primeiro passo da prosperidade não é o dinheiro, é a liberação. É soltar o que te prende, é reconhecer que você pode viver mais. Respira fundo e começa, agora, a deixar para trás tudo aquilo que não combina mais com o próximo nível da sua vida. Agora, entra comigo nesse momento. Feche os olhos, se puder, e sente o que está dentro de você. Porque antes da prosperidade chegar fora, ela precisa começar dentro. E talvez, o que esteja te travando hoje não seja falta de oportunidade, mas excesso de peso, culpa que você ainda carrega, medos que você não soltou, histórias que você continua repetindo. E enquanto isso não é liberado, nada flui. Então agora, em silêncio, repete dentro de você: eu libero todo o medo de não ser suficiente, eu libero toda a crença de escassez, eu libero tudo que me impede de crescer. Sente isso, como se algo começasse a sair, como se um espaço novo estivesse sendo criado. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você está abrindo caminho. E onde existe espaço, a prosperidade começa a entrar. Se você está disposto a deixar isso ir de verdade, comente aqui abaixo: eu libero. Agora que você começou a soltar, presta atenção no que acontece em seguida. Quando o espaço é criado, algo novo começa a se aproximar. Mas muita gente trava exatamente aqui, porque não sabe receber. Você já percebeu isso? Quando algo bom começa a acontecer, vem um pensamento: será que vai dar errado? Será que eu mereço isso? E sem perceber, você afasta aquilo que estava chegando. Então agora, esse é o próximo passo: aprender a receber. Sem culpa, sem medo, sem dúvida. Respira fundo e diz dentro de você: eu aceito viver uma nova realidade. Eu aceito a prosperidade chegando até mim. Eu aceito oportunidades que transformam a minha vida. Sente isso com calma, como se algo estivesse se aproximando. E dessa vez, você não está fechando a porta.
Você está permitindo. E isso muda tudo. Agora, mantenha essa sensação. Porque é aqui que muita coisa começa a se reorganizar. A prosperidade não chega no caos. Ela precisa de direção. E talvez, por muito tempo, você tenha vivido no automático, reagindo, sobrevivendo, apenas tentando dar conta. Mas agora, isso muda. Porque quando você se alinha por dentro, suas decisões começam a mudar por fora. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a agir com mais clareza, com mais firmeza. E pouco a pouco, o caminho começa a se abrir. Não de uma vez, mas passo a passo. E é assim que a transformação real acontece. Sem pressa, mas sem volta. Respira fundo e assume dentro de você esse novo posicionamento de alguém que não está mais esperando, mas está pronto para viver algo maior. E agora, existe uma decisão silenciosa acontecendo dentro de você, porque nesse ponto, você pode voltar para o padrão antigo ou assumir de vez quem você está se tornando. E a diferença é simples. Antes, você duvidava. Agora, você começa a confiar. Antes, você travava. Agora, você começa a agir. Mesmo que ainda exista medo, você não para mais, porque algo mudou. Existe mais clareza, mais direção, mais certeza. E isso começa a refletir em tudo. Nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas oportunidades que você aceita e nas que você deixa passar. A prosperidade não é mais distante. Ela começa a fazer parte da sua realidade. Passo a passo, decisão por decisão, você está se aproximando. E se você decide de verdade não voltar atrás, comente aqui abaixo: eu escolho prosperar. Agora, continua comigo, porque o que está acontecendo aqui não é só emocional, é direção. Quando você começa a se alinhar, as coisas ao seu redor também começam a responder. Portas que estavam fechadas começam a dar sinais, conversas mudam, ideias surgem, caminhos aparecem. E isso não é coincidência, é movimento. Mas existe um detalhe importante. Você precisa agir quando perceber, não ignorar, não adiar, não duvidar. Porque oportunidade não fica esperando decisão eterna. Ela aparece e testa se você está pronto. Respira fundo e se prepara, porque a prosperidade que você pediu não vem só como dinheiro. Ela vem como escolhas, como atitudes, como coragem. E agora, você já não é mais a mesma pessoa de antes. Agora, percebe o quanto você já avançou só por estar aqui. Antes, era só peso, só dúvida, só sensação de estar parado. Mas agora, existe algo diferente, mais leve, mais claro, mais possível. E isso não é ilusão, é o começo de uma nova fase. Porque quando a mente muda, o caminho muda junto. Você começa a enxergar soluções onde antes só havia problema. Começa a acreditar onde antes só existia medo. E isso abre portas. Portas que sempre estiveram ali, mas você não conseguia ver. Respira fundo mais uma vez e reconhece isso. Você não está mais no mesmo ponto. Você saiu do lugar. E isso já muda o seu destino. E agora, só existe uma coisa que você precisa fazer: continuar, sem voltar atrás, sem duvidar do que você sentiu aqui, porque o que começou dentro de você não pode mais ser ignorado. A prosperidade que você tanto espera não é algo distante. Ela já começou, na sua mente, na sua decisão, na forma como você escolhe seguir a partir de agora. E mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro, você já deu o passo mais importante. Você abriu espaço, você se posicionou, você decidiu. E isso muda tudo. Respira fundo e guarda isso com você. Coisas grandes começam em silêncio, mas crescem quando você continua. Se você ficou até aqui, se essa oração fez sentido para você, siga o nosso perfil e comente prosperidade. E ajude que esse vídeo chegue a outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem.